Esse aí é o endereço do portal da comunidade. Agora, 7h44, Empreende Brasília, chegando para você. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. Muito bem, Carol Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas, já está aqui conosco. Carol, bom dia para você, bem-vinda, feliz ano novo também. Bom dia, Ariane, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, a coluna de quinta-feira caiu no Natal e depois no Ano Novo. Menina, E tem 3 semanas que eu não estou aqui, né? É verdade. Não encontro com os nossos, não escuto aqui e não encontro com os nossos ouvintes, mas é um super prazer estar de volta, um Ano Novo maravilhoso para todos nós. É isso. E um ano bem atípico, né? Um ano diferente aí que teremos aqui em 2026 e por isso hoje a gente vai falar um pouquinho desse radar 2026 para as empresas. Muito bom. Que é extremamente relevante. Algumas a gente sabe que ainda estão fechando o planejamento estratégico. Conversei com algumas pessoas que não conseguiram nem parar para pensar sobre isso, que é extremamente relevante. Mas todo começo de ano, quando a gente fala da vida empresarial, a gente está falando de tomadas de decisão, a gente está falando de mudanças. A gente gosta muito de falar no planejamento estratégico também de uma análise chamada PESTEL. É uma ferramenta para a gente avaliar cenário político, econômico, social, tecnológico, ecológico, ambiental e legal. E isso tem impacto nas empresas. Alguns empresários, algumas pessoas talvez não se liguem, não percebam de forma tão direta o quanto isso impacta e tem um impacto muito rápido no funcionamento, nas receitas, nos custos das empresas. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre esse radar para 2026. Muito bem, então a gente está nesse momento que você citou aí de muitas vezes ainda fechamento de planejamento, de tomada de decisões, para que aí as empresas possam de fato engatar nesse ano de 2026. Tudo bem, tá ainda nesse estágio, nessa primeira semana do ano, ainda de pensar e planejar, né? É isso mesmo. É isso, mas as empresas precisam colocar a mão na massa. Tá. E aí, importantíssimo você tocar nesse assunto, né? É momento de planejar, não é... a gente acaba trocando o pneu com o carro andando, né? Planejar ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo. O ano começou extremamente acelerado. Eu estava conversando com alguns colegas também, empresários, nesses primeiros dias úteis do ano, e todo mundo me falando que tá acelerado. Eu recebi várias ligações, já estou com várias propostas em fase de negociação, vários fechamentos de contrato. Porque aquele cenário de que está todo mundo fora de Brasília, que está tranquilo, tem gente de fato fora de Brasília, mas as coisas estão acontecendo. Por ser um ano que vai ter muito impacto em relação à produtividade, a dias úteis, inclusive, a gente percebe claramente que as empresas estão correndo para conseguir fazer mais em menos tempo. Porque, de fato, a gente não tem clareza. Quando a gente fala de cenário empresa, é como a gente imaginar aí uma pista totalmente clara, né? Uma rodovia aí totalmente clara, em que a gente consegue seguir, olhar as margens da rodovia, onde começa ali, termina o asfalto e começa ali, talvez, a estrada de terra, ou uma propriedade que está ali na lateral. E você imaginar essa mesma estrada com o nevoeiro, né? O que está acontecendo? Eu tenho que ir um pouco mais devagar ou acelera um pouco mais para que eu consiga andar mais rápido e chegar ali ao meu destino. A verdade é que a gente tem um ano um pouco com esse nevoeiro, ele já apareceu. Então, a gente precisa ter um cuidado maior nessa estrada. Muito bom. Então, vamos detalhar um pouco mais para quem está nos acompanhando. Qual que é esse cenário que a gente tem hoje colocado para as empresas para este ano de 2026, Carol? Então, vamos lá. Falando de forma muito prática. Primeiro, é um ano repleto de feriados que caem em dias úteis, inclusive que caem em dias úteis que consegue dar aquela emendada. Então, cai numa segunda, cai numa quinta. Isso vai ser bem comum durante esse ano. Oficialmente, são 12 feriados, mas se a gente for dar uma olhadinha, tem mais, né? Então, isso tem um impacto direto no comércio, principalmente, e inclusive na produtividade, né? As equipes param, tem que retomar. Isso, a gente às vezes roda uma escala para que as pessoas consigam sair de uma forma mais tranquila, emendar esses feriados, mas esse ano vai ser um ano mais complexo em termos de gerenciamento dessa produtividade. A Copa do Mundo, que a gente sabe que em julho isso acaba impactando também essas mesmas questões de comércio, de produtividade, para um pouco. Então a gente precisa olhar isso como empreendedor de uma forma cuidadosa.
Temos as eleições, né? E a gente está falando aí de questões relacionadas à instabilidade política mesmo. E isso impacta até, por exemplo, em variação cambial. A gente sabe que quem consome, por exemplo, plataformas, produtos em que a gente paga em outra moeda, especialmente o dólar, a gente acaba em anos eleitorais estando muito mais suscetíveis a alterações no valor dessa fatura no final do mês. Tá? Então, eleições especificamente para empresas, além de outros aspectos, e a gente vai falar um pouquinho, elas também podem impactar nisso. A gente está falando de um cenário que a gente já tem atualmente de juros mais altos, que são juros para segurar a inflação, mas isso torna o acesso ao crédito, né, o custo de capital mais alto. Então, empresas que estão pensando em expansão têm impacto em relação a isso, né? Querem buscar um crédito para expandir, às vezes para uma reforma, para investimento em parque tecnológico. Existe impacto em relação a isso. Estamos falando de um ano de reforma tributária, em que já tem uma série de testagens acontecendo em termos de configuração de nota fiscal, especificação do IBS, do CBS. Então, eu estou falando de um ano de muitas adaptações tecnológicas e a empresa precisa olhar para isso. Se ela não olhar para isso esse ano, que é um ano de teste, ela está sujeita a multa. Então, isso já está sendo registrado pelo governo nos sistemas, mas ainda não está acontecendo de fato, rodando de fato, né, a cobrança, mas as empresas precisam se adaptar. A gente está falando de um ano com uma pressão muito forte em termos de custo, porque a inflação está alta, então os insumos se tornam mais caros, e a gente está falando de margens mais apertadas. Isso impacta em competitividade das empresas. Não podemos deixar de falar dos próprios avanços da inteligência artificial. Ela continua avançando muito rápido. Isso impacta em configuração de produto, na experiência e expectativa que o cliente tem em relação ao que ele está consumindo e no próprio desenvolvimento da equipe para saber lidar com tudo isso, se preparar e conseguir rodar isso em termos de operação. E por último, e não por último, mas a gente está falando aí também do início da fiscalização da NR01, que também é algo que as empresas precisam se preocupar, de todos os portes, que está relacionado à alteração que traz à tona a questão de mapeamento dos riscos psicossociais. Começam a ser fiscalizados a partir de maio de 2026. Então, todos esses aspectos são aspectos que estão no radar e não podem passar despercebidos pelas empresas. E ainda tem toda essa discussão em torno da escala 6x1, né, Carol? Também. Que a gente não sabe se vai avançar ou não, mas caso avance, muda as peças do jogo de lugar também. Muda bastante, Ariane. A dúvida é realmente se avança ou não no ano eleitoral. Então, existem as apostas, né, para os dois lados, mas de fato, se avança algo nesse sentido, especialmente comércio, tem um impacto bastante grande. Muito bem, Carol. Você colocou aí um monte de coisa que realmente nos rememora sobre o que está em jogo aí nesse ano de 2026. Então, como que essas empresas, especialmente aquelas menores, de pequeno, de médio porte, podem lidar com esse cenário na prática, no dia a dia? Então, vamos lá. Esses tópicos, eles são importantes para qualquer porte de empresa. As empresas maiores têm uma estrutura muito bem montada para gerenciar isso. Agora, as empresas de pequeno e médio porte precisam ficar atentos, especialmente, prioritariamente, minha assessoria financeira vai ficar super feliz, né, eu trazendo isso, a Exis da Ananda, um beijo grande, mas quando a gente fala de fluxo de caixa, é um ano de priorizar fluxo de caixa, né? A gente está falando aí, especialmente nesse começo do ano, de passar um pente fino, de cortar despesas não essenciais. Isso é extremamente relevante num momento como esse. Para empresas que têm dívidas, né, que estão num processo aí de alavancagem, têm dívidas já adquiridas, a renegociação de dívidas faz sentido. Começar a olhar esse início de ano, se tem como fazer troca de dívidas, fazer empréstimos, né, para pagar aquele anterior e fazer empréstimos com taxas ou condições melhores, que às vezes diminuam aquela parcela mensal. Então, olhar para isso com carinho, com cuidado, com ajuda especializada. Eu estou falando aí também, talvez, de olhar para linhas de crédito subsidiadas. Existem linhas de crédito subsidiadas. Um cuidado grande com a diversificação de receita. Então, a gente precisa olhar para cenários também que são potenciais riscos, ameaças para as receitas que a empresa tem atualmente. E eu gosto de citar um exemplo muito claro. Quem é de Brasília e às vezes, né, tá fora, tá fazendo um curso, tá viajando, a primeira coisa que as pessoas nos perguntam é: você é funcionário público? Você é servidor público? Ou se você é empresário, você atende o governo? Então, você está em Brasília porque você atende o governo? E tem muitas empresas que de fato atendem
diretamente o governo, mas as empresas que não atendem o governo, pelo menos atendem empresas que atendem o governo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque em anos de eleição, e principalmente no ano que vem, isso também acontece no ano que vem, existem mudanças nas tomadas de decisão e mudanças políticas, e isso invariavelmente impacta contrato. Então, há uma insegurança e, independentemente se você atende o governo diretamente ou não, é muito provável que o seu cliente, se ele é empresa, se você vende para B2B, vende para outras empresas, esse seu cliente atenda o governo. Então, as suas fontes de receita, elas também estão na mesa como algo a ser discutido por essas empresas. A gente precisa olhar isso com cuidado e olhar também para as possibilidades de diversificação de receita. Nesse momento, a gente falar de novas parcerias é algo relevante. Então, com quem que eu posso me aliar, me associar? Às vezes uma associação de marca, produtos em coautoria, assinados por 2 empresas, 3 empresas, mas essa criatividade que o brasileiro já tem, mas de se manter competitivo. O que eu posso fazer nesse início de ano para olhar para o meu mix de produtos, de serviços e ter algo diferente, talvez com uma assinatura, né, dupla, tripla aí, para eu realmente entrar em mercado com uma competitividade diferente, com uma solução diferente. Treinar a equipe. A gente às vezes acha que um ano como esse é um ano de, eu não vou investir nisso. Pelo contrário, é um ano em que a gente precisa treinar a equipe. Quando eu estou falando especialmente de líderes que precisam tocar muito bem com maestria a operação, e eu estou falando de aspectos tecnológicos. A gente está falando aí da reforma tributária, as empresas todas estão, a maior parte pelo menos, precisa fazer adaptação dos próprios sistemas de emissão de nota fiscal, de estruturação interna para avaliação de tudo isso. Então, existe sim uma necessidade de treinamento da equipe, da liderança, e eu estou falando também em ganho de produtividade. Isso reduz aí os custos, né, no médio e longo prazo, e aumenta a margem e eficiência. Então, realmente fazer mais com menos. E a gente precisa preparar as empresas para NR01. Então, as empresas que ainda não olharam para isso, precisam trabalhar, algumas empresas inclusive achando que disponibilizar alguns cursos falando sobre o assunto é suficiente, e não é. É necessário uma pesquisa detalhada a respeito do mapeamento desses riscos psicossociais, porque as fiscalizações começam a chegar ainda no primeiro semestre. O ano começou acelerado mesmo e cheio de coisa para resolver, mas tenho certeza que com esse mapa aí do caminho que a Carol nos traz hoje, fica mais fácil de colocar sobre a mesa o que tem para ser feito e também priorizar o que precisa ser priorizado, né? Carol, obrigada por hoje, ótimo fim de semana para você, até quinta que vem. Até quinta, pessoal, um excelente ano aos nossos ouvintes. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos.